Uma sala cheia, com representação de vários partidos, um tema que tem a ver com as próximas eleições e um debate tenso. Passava das 7 da noite de terça-feira, quando começou a reunião na comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição contrária a eleições em datas próximas a feriados. A proposta foi ampliada e passou a incluir outros pontos estruturais sobre o sistema eleitoral, como o voto distrital, por exemplo. Quando a comissão se reuniu para discutir e votar, o presidente do colegiado informou que estava rejeitando uma emenda conjunta de vários partidos, contrariando um acordo entre líderes. Houve muita reclamação. Essa proposta do emendão foi uma proposta da relatora. A relatora propôs que nós todos submetêssemos as nossas emendas, as nossas propostas, para não recolher assinatura, para que a gente não buscasse as assinaturas nas emendas que cada um aqui tinha proposto nas diversas matérias, que ela ia colocar tudo no relatório dela. De repente vem o presidente, com a relatora que fez essa proposta para todos os membros da comissão, e pega e fala que a emenda que foi fruto de uma proposta da relatora não vai ser submetida ou vai ser recusada. O emendão foi o acordo que foi feito para que no plenário se tenha texto para discutir esses pontos. E que se ganhe ou se perca no voto. Porque isso é democracia. A decisão com relação ao emendão, para me esclarecer por que ela foi tomada, ela inviabiliza e ela pode motivar várias ações judiciais, tendo em vista que ela foi totalmente teve descumprimento do regimento. Então foi tomado baseado única e exclusivamente nisso, atentando pela assessoria jurídica que nos orientou depois de motivação de vários partidos. Os prejudicados pela exclusão do chamado emendão defendiam a retirada de pauta da matéria e a reabertura do prazo para a apresentação de emendas. A queixa também era sobre a forma como a emenda foi rejeitada, sem abrir espaço para discussão. Estou vendo aqui vários colegas deputados em desespero, porque ofereceram suas emendas dentro do emendão e agora estão se vendo privados do debate. O debate está sendo abortado nessa comissão. Sinceramente, se eu fizer isso na CCJ, taca um ovo em mim. Que se reabra o prazo para apresentação de emendas à PEC, pois essa PEC, da forma como está, apenas com o parecer da relatora, em que pese ela possa fazer o melhor trabalho possível, buscando as opiniões de todos os parlamentares, não é uma PEC que vai refletir a opinião de uma comissão, muito menos do plenário, se não pudermos aqui ter a oportunidade de emendá-la. Em nenhum momento nós participamos desse acordo. E mais do que isso, quando da época de cota de assinaturas, eu tenho inclusive isso nas mensagens do grupo da bancada, nós orientamos a que não assinasse. A minha assinatura, por exemplo, não está nesse emendão, só para ficar claro que não há uma quebra de acordo, mas sim uma convicção, que diferente do que alguns aí falaram, que perderam a oportunidade de coletar assinatura, ou que foram caçados dessa oportunidade por conta do emendão, o emendão nasceu como uma proposta de jogar uma bola para salvar quem não estava conseguindo assinatura suficiente. Hoje, eu li 4 versões diferentes do relatório, que revela o quê? Revela uma tensão muito forte sobre a matéria. Revela um desejo da deputada Renata Abreu de produzir um texto que seja consensual. Mas não é razoável que nessa condição, quando nós temos 4 versões diferentes do relatório num só dia, nós imaginemos que seja razoável votar uma matéria dessa magnitude nessas condições que vivemos aqui. A retirada de pauta foi aprovada, encerrando a reunião da terça. Nesta quarta, o parecer final foi lido por Renata Abreu, que constatou a divisão no colegiado. Tentei ao máximo um acordo, inclusive com o distritão misto, para ver se tinha um meio termo entre tudo. Mas, de fato, assim, eu acho que esse é um cenário que está igual ao futebol, né? Cada um tem o seu time e vai ter que ir para a democracia, vai ter que ir para o voto. O relatório propõe para as eleições de 2022 o voto distrital puro, onde são eleitos os candidatos mais votados nos distritos eleitorais a serem determinados. A relatora incluiu um mecanismo para fortalecer a participação feminina. Seriam duplicados os votos conseguidos por mulheres para efeito do cálculo da distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral no período entre 2022 e 2030.
Seria uma forma de premiar partidos com fortes candidaturas de mulheres. Outro ponto foi a exigência do princípio da anterioridade para tribunais baixarem regras eleitorais, assim como já acontece com o Legislativo. Para valer numa eleição, a norma tem que ser definida um ano antes. O relatório também contempla o ponto original da proposta, afastando as eleições de datas de feriados. E entrou no parecer a mudança na data da posse dos eleitos para cargos majoritários. A posse do presidente da República passaria para o dia 5 de janeiro e a dos governadores e prefeitos para o dia 6, com uma regra de transição para que a norma não amplie os mandatos dos titulares dos cargos quando da aprovação da proposta. Já era esperado e um pedido de vista coletivo adiou a votação do parecer. O recurso contra a rejeição do emendão foi enviado ao plenário, e como matérias referentes ao voto precisam ser aprovadas um ano antes para serem válidas nas eleições seguintes, o prazo para as mudanças ficou bem mais curto, devido também à possibilidade de recesso parlamentar.